Olá, como vão todos vocês? Eu espero que todas as senhoras e senhores estejam muito bem. No vídeo de hoje nós vamos fazer algo um pouquinho diferente. Embora que em todos os vídeos aqui deste canal a gente sempre filosofe, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, no vídeo de hoje nós vamos focar em filosofar. E filosofar sobre um assunto que eu tenho certeza que é inédito para todos vocês. Que é o que disse este filósofo aqui. Ele está dizendo que a internet existe há milhões de anos. Que ela sempre existiu, basicamente. Essa história de milhões de anos, vocês que estão acompanhando o canal aqui mais tempo já sabem que eu não concordo. Eles simplesmente criam teorias a respeito da passagem do tempo, teorias que eles não podem fundamentar com precisão. Mas tudo bem, isso nem é o foco do vídeo. Eu vou ler aqui 3 parágrafos com vocês e aí nós vamos criar um exercício de pensamento aqui, que eu gostaria até da contribuição de vocês, que seria um exercício em conjunto, onde vocês poderiam colocar as suas próprias experiências em relação a essa ideia de que a internet sempre existiu. Nos comentários. Bom, ele diz o seguinte nesses 3 primeiros parágrafos. É muito comum a humanidade se vangloriar de suas próprias realizações tecnológicas ao longo das últimas décadas. A internet, por exemplo, uma intrincada e conectada rede global de computadores, é apontada como um gigantesco feito, principalmente por revolucionar a forma como nos comunicamos em escala planetária. Entretanto, enquanto a internet como a conhecemos tem meros 50 anos, o reino animal já conta com suas próprias redes de telecomunicações há centenas de milhões de anos. Mais uma vez, milhões de anos tira fora, desde sempre, vamos colocar assim. Isso quem afirma não é o autor da matéria, mas sim o filósofo Justin Smith, que é um professor americano-canadense de História e Filosofia da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Smith está lançando neste mês o livro A Internet Não É o Que Você Pensa, uma história, uma filosofia, um aviso. E realmente a internet não é o que as pessoas pensam. Existe toda uma teoria falando sobre o inconsciente coletivo, outros falam de registros akáshicos e etc, etc. Não vamos entrar nesse mérito agora. Vamos fazer agora um exercício. Eu gostaria do comentário de vocês a respeito do que vocês já vivenciaram tratando disto. Imagine que o seu eu, a sua alma, a sua psique, o seu ego, chame você do que quiser, não está realmente dentro de você. Como assim? Imagine o seguinte. A ciência diz que tudo é composto de átomos e que os átomos possuem prótons e elétrons girando em torno deles e que eles possuem mais não matéria do que matéria, ou seja, mais zeros do que uns nesse universo binário de 0 e 1, matéria e antimatéria. E que o espaço entre os átomos é preenchido através de uma espécie de vibração. Então, todo o nosso corpo é composto de células e cada uma dessas células possui um número determinado, muitas vezes estratosférico, de átomos. Muito bem. O que é que faz com que o nosso corpo possua solidez? Então seria essa espécie de magnetismo, essa espécie de vibração diferente, onde corpos em vibrações e densidades diferentes não se atravessam. Aliás, não porque estão em vibrações diferentes, mas porque estão em vibrações muito semelhantes. Então, existem corpos que são mais ou menos maleáveis, mas nem por isso eles são translúcidos. Por exemplo, a água você pode movimentar, mas você não a atravessa. Você simplesmente, quando coloca a mão dentro da água, você faz com que ela se afaste e ela fica no entorno de sua mão e não dentro de sua mão. Então nós não atravessamos paredes, apesar de eles dizerem que nós somos feitos de átomos e que os átomos contêm mais não matéria do que matéria. Enfim, então nós somos feitos de algo meio que tangível materialmente, mas intangível segundo as regras da física, se você parar para imaginar. Você não consegue tocar os átomos de fato. Mas isso nem é o foco do exercício que eu queria fazer com vocês. Onde que está realmente o seu eu, a sua alma, a sua psique, o seu ego, seja lá o que você chama? Ele está dentro do seu corpo? Eu ouso dizer que não e explico por quê. Agora eu preciso do depoimento das pessoas que fizeram anestesia geral e que elas contem a sua experiência.
mas eu vou falar o que acontece quando a pessoa é anestesiada. Às vezes a pessoa é anestesiada quando a anestesia funciona, e essa anestesia pode durar horas, minutos, enfim, um determinado número de tempo. Pode ser que a pessoa tenha sido anestesiada no lugar A, deitado na maca de um hospital, e acorde no local B, deitado na sala de cirurgia, já depois da cirurgia feita. Pode ter passado 4, 5 horas, mas para o indivíduo que teve uma anestesia bem sucedida, aquilo passa como um piscar de olhos. Ele fecha o olho quando é anestesiado, abre 5 horas depois em outro lugar e pensa, como eu vim parar aqui num piscar de olhos? É porque para ele o tempo não passou. Então, se o tempo não passa para ele, é porque há uma explicação um pouco diferente a respeito da nossa existência. Como é que nós sabemos que nós existimos? Como é que nós sentimos a existência do mundo ao nosso redor? Através dos sentidos. Nós sentimos o mundo através dos sentidos, os 5 sentidos, que são a audição. Você percebe que você está aqui porque você ouve sons, ou através da visão, porque você está vendo as coisas, você percebe que você está em um universo pretensamente tangível, ou através do olfato, você sente cheiros que demonstram que há algo diferente acontecendo, um cheiro ruim, um cheiro agradável, ou através do paladar, você sente gostos diferentes, tal qual você sentiu cheiros diferentes, ou através do tato, você sabe quando algo é quente, quando algo é frio, quando algo machuca ou não. Então nós sentimos a nossa existência através dos 5 sentidos. A anestesia faz o quê? Ela elimina você? Ela termina a sua existência nesse mundo? Não, ela apenas anestesia os seus sentidos. Você deixa de sentir a sua existência e, portanto, você deixa de existir nesse universo em que nós estamos por aquele número de horas, mas para você isso parece que passou apenas um segundo. Não para o seu corpo, porque o seu corpo está nesse universo. As pessoas que estavam operando com ele não viram ele sumir por 5 horas e aparecer num piscar de olhos. O seu corpo permaneceu nesse universo, mas a sua alma, o seu eu, a sua psique, se desligou daqui por 5 horas, achando que havia passado apenas um segundo, e depois se reconecta. E agora eu gostaria que vocês contassem as suas experiências a respeito de quem passou por anestesias assim, dizendo o que vivenciou, confirmando ou negando a minha tese, se for o caso. Mas agora vem uma segunda parte do exercício, e nós já vamos voltar para essa história da internet sempre ter existido. A segunda parte do exercício é, ora, se eu não estou dentro do meu corpo, se eu posso ter a minha existência desligada, simplesmente anestesiando os 5 sentidos, onde é que de fato eu estaria? E se eu estou em outro lugar, o meu eu está em outro lugar e não nesse corpo, como é que eu posso operar, mexer com este corpo? Como é que eu posso erguer as mãos? Como é que eu posso piscar, olhar, pensar? Há uma conexão com esse corpo. Mas há alguma parte do corpo que você, perdendo, deixa de existir? Por exemplo, se você perde uma mão, você deixa a existência nesse universo? Não necessariamente. Você pode não ter mãos e continuar existindo. Se você perder as pernas, os braços, necessariamente você deixa de existir? Não. Se você tem se o seu coração deixa de funcionar e você troca de coração, você deixa de existir? Ou se você tem uma máquina bombeando o sangue, a sua vida cessa? Não. Então o seu eu não está no seu coração. Mas o seu estômago, é possível substituí-lo por um outro? Existe algum tipo de parte do seu corpo que você não pode substituir? Existe uma parte que não pode ser substituída por enquanto e que a ciência está dizendo que irá substituir, que é o cérebro humano. Porém, mesmo quando você tem eu não posso dizer essa palavra por causa do algoritmo, mas você tem uma MORTE cerebral, mesmo assim você continua existindo nesse mundo. Porém, está desligado. Então, o seu organismo ele depende do seu cérebro para existir. Mas o que é o cérebro de fato? É a morada da alma
ou ele é simplesmente uma grande antena como são as antenas de Wi-Fi. E agora nós vamos continuar aqui nessa matéria para nós tirarmos algumas conclusões a respeito do que diz o filósofo. Então o autor diz que a internet existe há muito mais tempo do que nós costumamos pensar. Ele fala o seguinte: em um ensaio publicado na Wired, ele cita as várias maneiras que o reino animal vem utilizando há milhões de anos para se comunicar. Desde o pisar de um elefante que envia uma vibração característica para parentes a vários quilômetros de distância, porque o que é a vibração? É uma maneira de sentir através do tato, certo? O tato do elefante. Os cliques de um cachalote se comunicando com outras baleias de outro lado do mundo, né? E até plantas que utilizam rizobactérias transportadas pelo ar para enviar informações químicas a seus coespecíficos. Então, as plantas e animais possuem uma espécie de internet. É um meio de comunicação Wi-Fi. Ora, quando você fala com uma pessoa, e ela lhe ouve e ela lhe entende, você está conectado a ela? Você está tocando nela por acaso? Não é necessário tocar, né? O som que sai de você, vindo que você manda para o seu cérebro, e o seu cérebro então reproduz através de fala, vibra no ar e a pessoa ouve, e isso é uma comunicação Wi-Fi, né? Sem fio. Então no livro o autor aproveita para fazer uma reflexão se as telecomunicações dependem necessariamente de um aparato tecnológico ou se ela é um produto evolucionário da nossa própria consciência. Ele desconstrói o conceito de telecomunicações, filosofando se, ao nos comunicar verbalmente, mesmo que a curtas distâncias, também não seria uma forma de internet sem fio. Smith vai além e levanta a questão se a telecomunicação pode existir em diversas formas, inclusive em seres vivos que não são conscientes. Ele diz o seguinte, abre aspas, se a web de todas as coisas é tão estreitamente tecida, então a própria natureza, independentemente das ferramentas, das máquinas, né, que desenvolvemos para canalizá-la ou aproveitá-la, já possui o potencial de transmissão quase instantânea de um sinal de um lugar para outro. Fecha aspas. Muitas pessoas são puramente materialistas. Elas acreditam que só existe esse mundo material e não existe nada além daquilo que a ciência pode explicar. Outras vão um pouco além. Elas continuam materialistas, mas elas explicam que esta história de registro acástico ou de inconsciente individual ou inconsciente coletivo é uma espécie de gravação que existe dentro do nosso DNA, no nosso livro da vida, então que coisas que nossos antepassados fizeram ficaram gravados no DNA deles e de geração em geração essas informações vieram até o nosso DNA e quando nós acessamos informações que nos são estranhas, nós apenas estamos buscando essas informações no nosso próprio livro da vida, ou seja, no nosso próprio DNA. Mas existem pessoas que dizem, por exemplo, que uma oração funciona, né? E a oração então seria destinada a uma consciência superior, divina, Deus mesmo, e ele responderia, né, mesmo que você não ou esteja vendo através de um dos 5 sentidos, não o esteja sentindo, mas que você compreende e sente de alguma maneira a existência dele. Então isso seria uma espécie de internet natural que as pessoas estão substituindo por uma espécie de internet mecânica e que a internet ela depende da existência de uma outra força que está conectada na outra ponta e que não seria divina e que a internet por si só não funcionaria, mas que ela depende de ondas vibracionais que não são necessariamente as mesmas que você contactaria, por exemplo, em uma oração, mas o exato oposto dessas forças, né? Aí ele diz o seguinte, é exatamente esse tipo de transmissão que nossa comunicação sem fio realiza hoje, mas não precisávamos da prova de conceito que finalmente chegou apenas nas últimas décadas para sentir a força da convicção de que ela deve, de alguma forma, existir. Aí ele fala aí dos livros, que vai estar disponível para venda em inglês e tal. Eu não li esse livro, mas eu gostei da proposta, da ideia dele, porque de fato isso nos faz refletir. Será que quando o homem cria cada vez mais aparatos, né, de comunicação artificial,
ele não está perdendo de fato a comunicação que ele sempre teve com as regras naturais divinas, e ele está deixando de perceber o mundo ao seu redor, se tornando cada vez mais refém de uma internet artificial e deixando de estar conectado de fato à internet, entre aspas, natural, onde ele tudo percebia, onde nossos antepassados na chamada Era de Ouro, né, tinham mais contato com o divino e por isso certas ocorrências que hoje são chamadas de milagre eram muito mais frequentes. Não sei, isso é apenas um exercício filosófico que eu fiz com vocês. Eu espero que vocês contribuam nos comentários dizendo o que vocês acham, quais experiências metafísicas tiveram, talvez, né? Como foi a experiência num eventual anestesia, o que vocês pensam disso tudo. Pela primeira vez eu estou pedindo de fato os comentários de vocês aqui, para que a gente desenvolva esse exercício em conjunto e para que cada um comente o comentário dos outros. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.